Registrado. Beleza, estamos gravando. Então, novamente falando aqui o texto de Josué 24:15. Está escrito assim, ó: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse texto é maravilhoso e extremamente conhecido e poderoso, né? Mas eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui. Nós estamos na fase 2 do Mind. Qual que é o contexto deste texto? Vocês sabem a história? O que está acontecendo nesse momento? Tempo. Isso é Josué aconselhando o povo, né? Sobre algo relacionado eles já serviam muitos deuses, né? E o que eles iriam escolher? Ficar do lado do Senhor ou servir outros deuses? Seria nesse contexto? Perfeito. E aí, Me ajuda aí, gente. Fala também. Ajuda dos universitários, pelo amor de Deus, né? Tô me encontrando aqui. Mas olha só para você que fantástico isso, né? Porque, e já peguem isso, tá? Gravem isso no coração de vocês. Eu creio que vai chegar o tempo em que vocês estarão dando esse material, vão estar dando aula para turmas e tudo mais. Eu creio nisso. Como que eu faço, então, para me entender esse versículo? Teologicamente, dentro da hermenêutica, é sugerido você ler os 3 versículos anteriores, né? Caso não entenda com os 3 versículos anteriores, leia os 3 versículos posteriores. Se ainda não ficou claro, leia o capítulo anterior, né? E assim vai por diante. Não ficou claro? Os 3 últimos capítulos, para que você possa entender o texto que você está lendo. Então, vamos ler a partir do versículo 12 de Josué 24, a partir do versículo 12. Então, vamos lá. E enviei vespões diante de vós, que os expeliram de diante de vós, como a ambos os reis dos amorreus, e isso não com a tua espada, nem com teu arco. E eu vos dei a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas, e comeis das vinhas e das olivas, e que não plantaste. O que é isso? Quem está falando isso? É Deus falando com o povo. Ó, vocês estão entrando para uma terra que vocês não trabalharam para plantar, mas eu te dei ela por herança. Vocês tiveram que guerrear, lutar, mas eu dei ela para vocês por herança. Aí, versículo 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses, as quais sirvam vossos pais da além do rio e no Egito, e serve ao Senhor. E aí vem o versículo 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos, servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem sirvam vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Agora ficou claro, né? O povo de Israel estava com dúvidas sobre qual Senhor eles iriam servir. Olá, Jéssica. Graça e paz. Graça e paz, povo de Deus. Boa noite. Boa noite. Tudo bem com você? Tudo bem, só tô aqui atrasada, né? Mas não, tá tudo certo. Tá em casa. Qualquer coisa você pega lá na gravação lá o início. Mas começamos praticamente agora. Tá ok, obrigada. Mas veja bem esse momento do Josué. O povo de Israel está escolhendo, está naquele momento de escolher, será que vamos servir a qual Deus? Vamos servir ao Senhor de Israel, que nos livrou da mão do Egito? Ou vamos servir os deuses lá dos amorreus, dos filisteus, da terra que nós assumimos? Porque
o Deus dos amorreus nós podemos ver. Nós podemos tocar, nós podemos olhar para ele, né? Só que Josué dá uma resposta que quebra tudo. Eu não sei o que vocês vão fazer. Eu não sei o que vocês vão decidir. Não sei o caminho que vocês vão tomar. Mas eu, como sacerdote da minha casa, como um líder do meu lar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não importa o que está acontecendo no mundo. Não importa as decisões que você está tomando. Eu e a minha casa. É essa a decisão. E é sobre isso que nós precisamos falar. Sobre essa decisão que nós tomamos dentro da nossa casa. Que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É uma decisão que precisa ser tomada por alguém. E Josué, como líder da sua casa, como líder da sua família, ele não negocia isso. Vocês são o líder da sua casa. Está aqui a Érica, a Edivânia, a Jéssica, que já são mães, são casadas, são líderes dentro da sua casa. A Jennifer, que está aqui, pode ser uma líder espiritual da sua casa. Aquela pessoa que busca... a Érica, é verdade. Mas eu recebo, eu decidi Amém. agora que eu vou orar para um casamento. Exato. Ô, Érica, perdão, esqueci. Mas eu não ligo não, tô falando assim, tô brincando, mas eu tô falando mesmo, eu recebo Amém. casado, porque eu falei que Deus Foi agora vai me... Profetizamos. Ô, Senhor, me ajuda. Mas, por exemplo, a Jennifer, né, ainda não é casada, não tem filhos, né? Pode ser uma líder espiritual da sua casa. Através dela, o pai dela pode conhecer a essência de Jesus, a excelência de Jesus Cristo. Ou seja, é a decisão que nós precisamos tomar. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa. Profetizando, orando, clamando. Ou seja, a estrutura familiar é o primeiro lugar onde a identidade, os valores e a fé de uma pessoa são formados. Quando a família é restaurada, uma geração inteira pode ser transformada por causa daquela decisão que uma pessoa tomou. Vamos pensar aqui no caso da Érica. A Érica decide, então, falar, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, o seu filho está vendo e aprendendo no caminho que ele deve seguir. Então, nós cremos que também ele e a sua casa vão servir ao Senhor, e assim os filhos dele. E assim também os netos dele, que vai ser os bisnetos da Érica, vão seguir essa geração, vão seguir esse caminho, porque a Érica decidiu que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Assim serve para Edivânia. Até assim porque a serve fé para não é herdada, né, Giovanni, automaticamente, né? Se ela não for vivida, né? Família não, a gente herda a maldição, mas não herda a bênção se não for vivida, assim, a pessoa vê todo dia as coisas os que a gente exemplos, que precisa fazer. Igual você fez hoje, né? Hoje ou ontem você comentou, antes dele viajar, vem cá, filho, vamos orar. Entende isso? Não é simplesmente um ato religioso. Não, toda vez que for viajar, nós temos que orar. Não é por religião, não é por liturgia. É falando assim, é no caminho, filho. Vem cá, deixa eu te mostrar no caminho. Como é que precisa fazer? Vamos orar. Vamos orar. Vamos pedir a Deus para que Ele te proteja. Vamos pedir a Deus para que Ele te guarde no caminho. Vamos pedir ao Senhor para que Ele te leve em paz e você volte em paz. Que você possa aproveitar lá bastante, mas o tempo todo guardado pelo Espírito Santo. Vem cá, vamos pedir ao Senhor para que te guarde. Isso é no caminho. Ou seja, Josué tomou a decisão. Não importa o que vocês estão decidindo. Eu conheço o Deus que me prometeu que eu entraria nessa terra. Eu sei o Senhor que eu estou servindo e eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Giovanni, só te interromper. Ontem à noite, antes de dormir, todo dia a gente ora. Ele me lembra mais do que tudo, né? Porque às vezes horas de dia, à noite você vai dormir, ele falou, mãe, você não orou. Aí ontem eu falei assim, vamos orar, porque a gente vai orar junto antes de dormir só daqui 15 dias, né? Aí ele falou assim, quem disse que eu não vou orar lá onde eu vou estar? Fantástico. Ele é o menino da oração. É isso aí. Fantástico. Porque está aprendendo com quem? Com a mãe. Por que ele repete isso? Porque a mãe faz isso.
Ah, se a mãe não fizesse, ele ia fazer do nada sozinho? Não, gente, não ia. A palavra do Senhor fala claramente: ensine o seu filho, para que ele nunca se desvie dele. Ensine o seu filho. Então esse papel é de quem? É nosso, é nossa responsabilidade. Abra para nós então o texto aí, Edivânia, Salmo 128, de 1 a 4, e a Érica abre para nós em Provérbios 14, 1. Salmo 128, de 1 a 4. Por favor, Edivânia. Quando estiver pronta, pode ler. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e busca andar em seus caminhos. Comerás do fruto do teu trabalho, serás feliz e próspero. Tua esposa será como videira frutífera em tua casa, teus filhos serão como brotos de oliveira ao redor de tua mesa. Eis como será abençoada a pessoa que teme ao Senhor. Olha isso. Olha como será abençoado a pessoa que teme ao Senhor. Existem várias formas que nós temos para ler a Bíblia e entender a Bíblia. Igual eu já falei com vocês sobre os 3 versículos depois, 3 versículos antes, um capítulo antes, 3 capítulos antes, para questão de hermenêutica, entender o texto, né? Pregar com autoridade, saber o que você está falando. Aqui também tem uma outra forma de entender o texto. É ler ele de trás para frente. Olha só para você ver. Vamos ler a partir do versículo 4, 3, 2, 1. Escute isso. Escute isso. Eis que assim será abençoado a pessoa que teme ao Senhor. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, e feliz serás, e te irá bem. Feliz é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ou seja, esse é um texto que, se você ler de 1 a 4 e de 4 a 1, ele se complementa. Ele mostra onde estão as suas bênçãos. E olhar falando assim, que a tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, está querendo dizer assim, ó, olha, a sua casa vai ser próspera. E tudo que o seu companheiro, né, aqui está mulher, porque está falando de um homem, né, como o sacerdote da casa, mas a sua casa será próspera, será frutífera, será abençoada. E fala assim, ó, e os seus filhos também como planta da oliveira à roda da tua mesa. O que é da tua casa? O que ele está falando? Os seus filhos também serão abençoados. Eles vão prosperar, eles vão avançar, eles vão crescer, porque você é uma pessoa que teme ao Senhor. Escuta isso. Olha que poderoso isso. Pelo fato de nós servirmos ao Senhor, o nosso cônjuge será abençoado, os nossos filhos serão abençoados, pelo fato de eu estar servindo ao Senhor. E ele continua falando que o seu trabalho será abençoado. O seu trabalho. E você será feliz e você vai ir bem no que você fizer. Você será feliz. E você não vai se desviar do caminho do Senhor. Ou seja, aqui está algo poderoso, a partir do momento em que, como Josué fez, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, as bênçãos que acontecem para aqueles que acreditam e continuam crendo nisso. Existem situações em que o cônjuge, às vezes, demora anos para aceitar Jesus. Eu já contei a minha experiência com o meu irmão, por exemplo, mais velho, o Kleber, ele esteve aqui com a gente já. Nós oramos pelo Kleber por mais de 10 anos para ele voltar para Jesus. Por mais de 10 anos nós oramos por ele. E não adiantava, não era por força nem por violência. De repente, do nada assim, depois de 10 anos de oração, o homem toma a decisão de voltar para a igreja. Algo acontece quando ele aparece naquele culto. O Senhor o toma de forma poderosa, renova a sua aliança e hoje ele é líder de homens da sua igreja. É um que eu conheci na casa da sua mãe, Giovanni? Oi? É o que eu conheci na casa da sua mãe? Foi, ele mesmo. Aquele lá que soltou o desafio lá do CG Max. Ele mesmo. Ele tinha meio que pânico de crente. Tinha.
Ele gosta muito de crente, não. Agora ele é líder de homens da igreja dele. Glória a Deus. E olha que ele já tinha sido evangélico, né, atrás, né? Sim, sim. E estava ele tava desviado. Birra de crente. De que eu fui lá, tu falou assim, eu não gosto de birra de crente, eu já fui. É isso aí. Estava desviadaço. E hoje, Meu Deus. líder de homens na igreja. Por quê? É uma decisão que foi tomada. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. No caso do meu irmão, a esposa dele já era evangélica. E eu me lembro das orações, dela pedindo oração. Mesmo em período de depressão, pedindo a Deus para que ele fosse alcançado. Ou seja, não desista da sua família. No tempo certo, as coisas vão acontecer. O milagre vai chegar na sua casa e você vai poder dizer assim, ó, o meu cônjuge será uma videira frutífera, ele vai prosperar. Os meus filhos vai ser como plano de oliveira, tudo que ele fizer vai crescer e vai crescer muito bem. E tudo que eu tocar as mãos vai ser abençoado, porque o Senhor está comigo. Porque eu tenho a certeza que eu e a minha casa servimos ao Deus vivo e poderoso. Em Provérbios 14:1, como é que está escrito aí? A mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata destrói o seu lar. Ou seja, a importância da mulher que é sábia na sua casa. Aqui tem um poder, que tem uma magnitude maravilhosa, porque está nas mãos de vocês mesmas, amadas irmãs, o poder de edificar ou destruir o seu lar. Se eu não tiver sabedoria, vem uma destruição. Se eu tiver sabedoria, vai vir novamente Salmo 124, 128, de 1 a 4. Você será próspera, o seu esposo será próspero e os seus filhos serão prósperos. Está aqui na responsabilidade de cada um de vocês o compromisso de falar assim, não, eu minha casa. Não, andaremos com o Senhor. Confiaremos plenamente nele, entenderemos o que ele tem de fazer de melhor para a nossa vida, mas nós vamos permanecer e prevalecer em Deus. A maior guerra espiritual, entenda isso, que existe hoje é por dentro de cada casa. Satanás não precisa destruir ministérios. Ele não precisa trabalhar para fechar igrejas. A maior estratégia de Satanás está em destruir o lar. Está em tirar a autoridade do homem, está em tirar a credibilidade da mulher, está em tirar a força de um filho, está em colocar vícios, em trazer problemas, discórdias, em situações dentro de um lar. Essa é a maior estratégia de Satanás. Satanás, ele não precisa destruir ministérios, ele precisa destruir uma casa. Pode falar aí. Giovanni, e a gente observa as músicas de hoje, né? Você vê as músicas do mundo, como que elas degrinem a família, a mulher, o homem. Só fala de traição, só fala de prostituição, de tudo tudo que é lixo, né? E tá tudo ligado à família. Pensa, o tanto que a música tem destruído a mente das crianças, essas músicas do mundo. Teve um dia que eu tava lá no aplicativo, a pessoa foi e falou assim, tava olhando para as meninas na rua e falando assim, ó o bifinho lá, ó o bifinho lá. Eu olhando e falei, o que é isso, cara? Por quê? Uma consequência de uma música, ele olha para a mulher como se fosse um pedaço de uma carne. Não como, ou seja, igual você falou, um adolescente, menininho, com papagaio na mão, menininho com papagaio na mão, falando isso. Ou seja, a mentalidade dele já está completamente deturpada sobre o valor de uma outra pessoa. Imagina dentro de uma casa, dentro de uma família. Ou seja, são valores que Satanás estão destruindo dentro de uma casa. Porque ele sabe que se ele destruir famílias, tudo vai desmoronar. Tudo vai cair. Ele sabe dessa estratégia. Então, se nós temos consciência que essa é a total estratégia, a principal estratégia de Satanás, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos, dentro da nossa casa, nos posicionar. Nos posicionar como pessoas que pregam a palavra, que anunciam o evangelho, não com, vem cá, pessoal, vamos ler agora e ficar apontando, aleluia, Deus mandou te falar. Não, não, não. É com atitude diária. É com a forma de falar, é com a forma de tratar os problemas, é com a forma de lidar com as situações, é com a forma de falar do amor de Deus. E pode ter o momento de agora vamos ler a Bíblia, vem cá, vamos estudar um pouquinho a palavra. Isso também é importante,
Mas o mais importante é quando a nossa família olha para nós e vê a Bíblia, vê Jesus resplandecendo em nossa vida. Não importa simplesmente nós conhecemos a Bíblia inteira de ponta a ponta e não viver ela, principalmente dentro da nossa casa. Porque a nossa família, meus irmãos, minhas irmãs, é a base de tudo. Se a nossa família não estiver bem, não estiver estruturada, não estiver segura, o seu ministério será um fiasco. Uma hora a casa cai. Você percebe vários pastores, pastoras, ministros sofrendo, passando por situações terríveis nos seus ministérios, porque a base familiar não está de acordo. E isso é um problema. Aonde, então, eu acho muito interessante isso, minha esposa não está aqui para confirmar, mas se ela estivesse, ela confirmaria. Sabe, eu já tinha sido derramado sobre a minha cabeça o óleo para o ministério pastoral. Só que eu ainda não tinha assumido a posição. Eu ainda não tinha assumido aquele papel de pastor. Até que um dia minha esposa falou para mim assim, ó, você é o pastor da nossa casa. Você é o pastor do nosso lar. Quando ela falou isso, aí eu falei, uau, então pronto. Agora eu entendi. Eu posso declarar isso. Eu posso falar a minha história. Eu posso falar o dia que foi derramado óleo sobre a minha cabeça. Eu posso falar sobre esse dia, porque a minha família me reconhece como pastor da minha casa. E isso aí foi crucial para mim. Porque não adiantaria eu talvez estar na frente de um ministério, ser um pastor de uma igreja, estar alcançando a posição, pregando nas igrejas, sendo se a minha casa não estivesse olhando para mim como um pastor. Entendendo o meu ministério, me acompanhando no ministério. Tem algo que eu falo sempre com a Steph que eu acho fantástico. Por exemplo, nós estamos de novo nos 40 dias de oração no monte. E aí, de repente, as meninas viram para nós assim, a Giovana e a Alice, nós vamos normalmente à noite, 10 horas da noite, 10h30, 11 horas, nesse frio todo, como diz aí mineiro, nesse frio inteiro, nós vamos lá para o monte e tal, mas nós estamos com compromisso, nós temos compromisso 40 dias, 40 noites, 40 dias no monte, nós vamos cumprir esse compromisso. Aí, de repente, as meninas viram para nós à noite, a gente pode ir com vocês? A gente pode ir com vocês orar no monte, à noite, no frio? Você tem noção? Não é porque a gente chamou, não é porque a gente forçou, mas está sendo plantado no coração delas esse desejo pela oração. Esse desejo de estar junto conosco lá. E não é porque a gente está batendo, é porque nós estamos mostrando. Mesmo cansado, eu vejo quantas vezes nós aqui cansados, às vezes até com sono assim, aí de repente eu vou e solto, ou a Esteve me solta. Temos que ir no monte. Aí de repente só bate assim na testa, é mesmo. E as meninas olham e falam assim, nossa, é mesmo. Nossa, agora vocês vão pro monte? Vamos pro monte agora. Porque não adianta falar assim, não, toda vez vocês estão animados para ir pro monte. Gente, tá fazendo frio demais, senhor. Toda hora vocês estão felizes. Não, não é assim não. Tem hora que bate um desânimo, uma preguiça, uma vontade de ir direto para debaixo da cama, da coberta. Olha, eu tô debaixo da coberta. Mas existe um compromisso. Existe um compromisso. E as meninas vão vendo isso. E elas vão olhando, falando, nossa, eles foram, mesmo cansados, eles foram. Ou seja, cabe a nós nos posicionar dentro da nossa casa e falar assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É uma posição, é uma decisão. Não estou falando que vai ser fácil, não estou falando que vai ser moleza, que vai ser tudo. Eu me posicionei, agora é só bênção. Não tem nada disso. Vai vir luta, vai vir questionamento, mas eu creio na palavra e naquilo que ele prometeu. E se você for fiel até o fim, a sua casa vai estar nos pés de Jesus. Pode falar. A sua história me inspira muito, porque eu lembro quando você foi a primeira vez lá em casa, vocês me contando a história de restauração, que eu nem imaginava, né? Aí você falou assim que a Stephanie que não desistiu, ela continuou orando
E ela foi dando passos, né? Ela foi atrás, ela foi te buscar. Ela queria tanto a restauração que ela foi atrás e foi te buscar. Então você vê que como que a importância da mulher sábia, né? Deus, a mulher tem um poder ali de transformar o ambiente. E até a questão do casamento, Giovanni, você está falando do casamento aí, você e as meninas. Ontem no culto, né? Falou bem assim. Quantas crianças hoje falam, a gente pergunta, criança, adolescente, e aí, a criança fala assim que não quer casar nunca. Eu casar? Deus me livre. Por quê? Olha para os exemplos de fora, né? Ou de dentro de casa e fala assim, eu não quero viver isso. Aí eu fiquei encucada, aí eu fui lá, chamei o Vitor, falei, Vitor, quando você crescer, você quer casar? Aí ele falou assim, uai, mãe, claro que eu quero me casar. Eu falei, glória a Deus. Porque a família, gente, o relacionamento de Deus, né? Do Senhor conosco, fala como se fosse um casamento, né? A noiva, né? O noivo. Então, olha para você, o casamento é comparado ao relacionamento com Deus. E a gente está aqui, por isso que eu quero casar. Você começa a orar por mim, que eu vou me casar, viu, Giovanni? Achar um profeta, um pastor. Eu decidi. E eu falei com Deus, não sei o que vai mandar para mim de homem, não. Eu falei assim, eu tenho que ser um homem que te serve o tempo todo. Não quero ser um do mundo que vai tentar viver a vida normal, não. Eu quero um homem que te serve até. Se você depois quiser, eu tenho o PDF do livro Quarta Dimensão. Se você ler só o primeiro capítulo, já vai ter uma direção lá, não vai, gente? Eu comecei a ouvir ele no Spotify. Se você quiser mandar para mim o PDF, eu quero. Eu agradeço. Eu já li um capítulo, já li 2 vezes. Porque sabe que você fica impactada, que você fala assim, mas que coisa, gente, é demais. E eu decidi, eu falei, Senhor, eu sei que eu preciso do casamento, eu não tô cansada dessa vida, eu não quero ser essa mulher mais, a tal da mulher forte, eu cansei disso, e eu tenho certeza que eu quero cuidar do meu filho, da minha família, não tem tempo para nada mais, então, é casada, né, não tem jeito não. Uai, gente, tem a Quarta Dimensão no Spotify e eu tô esperando a Shopee, como assim, cara? Não. Quarta Dimensão no Spotify, você ficou ouvindo. Vou pôr agora para me ouvir, ué. Shopee, eu vou ouvir agora. Exatamente. Hoje, Jennifer, isso aí é um livro que foi indicado, tá? O livro A Quarta Dimensão. Procura ele aí para ler. Vai mudar o seu nível de oração. Falta começar a ler, eu já comprei. Já até chegou. Ô, glória. Isso aí, minha filha. Muda o seu nível de oração. Vai mudar o patamar. Começar urgente, então. Urgente. Coloque ele como prioridade. Vou contar para vocês, então, algumas histórias aqui inspiradoras da Bíblia sobre família. Vai ser bem rapidinho, tá? Mas anota aí. Gênesis, do capítulo 6 ao capítulo 9. Nós vamos conhecer uma história muito conhecida, que é a história de Noé. Um homem que salvou sua casa pela obediência. Noé vive em um tempo de completa corrupção moral. Não diferente dos dias de hoje. Onde todo o pensamento do coração humano era continuamente para o mal. Tudo que eles queriam é para o mal. Eles planejavam o tempo todo o mal. Eles queriam o mal. O pensamento deles era maligno. Mas Noé, no meio disso tudo, decide obedecer a Deus numa loucura. Porque não tinha chovido ainda na terra. O que saía de água era da terra, assim, brotava do chão, como a névoa. Não era água caindo do céu. De repente ele fala que vai chover, mas não é chover de qualquer coisa, vai ser um dilúvio. Por isso você precisa preparar um barco. Você precisa preparar uma arca para segurar um monte de animal, senão vai morrer todo mundo afogado. Noé, ele não olha a circunstância. Eu vejo ele como Josué, falando, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não importa o que vocês estão achando, se vai chover, se não vai chover. Deus me mandou montar uma arca. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Filhos, vem cá, vamos montar essa arca aqui. Ô mulher, vem cá, vamos montar esse trem aqui, vamos junto. A decisão por obedecer, o fato de Noé obedecer a Deus, ele salvou a sua família inteira. Obedecer, como que podemos colocar isso no nosso dia a dia? Obedecer no jejum, obedecer na oração, obedecer na leitura bíblica, obedecer como referente da sua casa, obedecer a Deus naquilo que tem te mandado a ser luz, a ser imagem e semelhança de Cristo. É obediência dentro da sua casa.
Ele obedeceu mesmo em situações completamente desfavoráveis. Ele não obedecia porque estava tudo certinho. Ele obedecia porque ele sabia que esse era o único caminho. Jesus é o único caminho. Noé obedece. Noé era o homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Porque Noé andava com Deus. Gênesis 6, versículo 9. Está escrito lá que ele era um homem que andava com Deus. Será que se a nossa família olhar para nós, o que eles vão dizer sobre a nossa vida espiritual? Que nós somos pessoas que andam com Deus? Imagina essa responsabilidade. Essa referência dentro da nossa casa. Noé andava com Deus. Então ele ouve a instrução de Deus e constrói a arca, mesmo sem nunca ter visto uma chuva. Sua fé salva sua casa. Esposa, filhos e noras entram para dentro da arca com ele. Após o dilúvio, Noé oferece um sacrifício a Deus, estabelece uma aliança de novo com a sua família e com Deus. As lições aqui: um lar pode ser salvo através de uma só pessoa justa. O seu lar pode ser salvo através da sua decisão. A obediência individual traz livramento coletivo. Sabe aquela hora que a mãe ora por um filho? Deus livra ele lá no que ele está fazendo, Senhor. Guarda a vida dele. É aqui, ó, obediência individual trazendo livramento para o coletivo, para os filhos que ainda não estão no caminho, para o esposo, para a esposa que ainda não conhece Jesus. É essa obediência individual, é esse compromisso em falar com o Senhor que faz total diferença. A sua família pode estar cercada de caos, mas a sua aliança com Deus cria uma arca espiritual de proteção e de esperança para a sua família. É crer que o Senhor pode salvar a sua casa. É confiar que através de você algo vai acontecer, algo diferente vai chegar na sua família. Um outro exemplo está em Gênesis 19, a história de Ló. Ló e sua esposa. A promessa frustrada pela desobediência. Vamos lá. Ló, então, vive em Sodoma, cidade, então, mergulhada no pecado. Por amor a Abraão, escute isso, Deus envia anjos para resgatar Ló e a sua família. Por amor a quem? A Ló? A esposa? Não. Por amor a Abraão. Senhor, olha para o meu sobrinho. Estende isso. Olha isso. Olha o poder da sua oração. Ela não estende somente a sua casa. Ela se estende para a sua parentela. Para os seus parentes, para os seus primos, para o seu tio, para o seu avô, para a sua avó. Ela se estende. Ela multiplica, ela cresce, ela avança. Ela continua expandindo. Ela continua crescendo. E aí acontece alguns pontos, né? Ló reluta para sair de Sodoma. Precisa ser praticamente arrastado pelos anjos. Vambora, meu filho, vambora, que o negócio vai ficar feio. Sua esposa olha para trás, toma a decisão de olhar para trás, desobedecendo a instrução de Deus. Quando sair, vá embora e não olhe para trás. Suas filhas saem com ele, mas a história termina em decadência e vergonha. Porque o coração delas ainda não estava no Senhor. Ló não tinha se posicionado. Ló ainda não tinha se posicionado. Uma outra história também que a gente aprende pontos negativos, está lá em 1 Samuel 2. Samuel 2 e Samuel 3. 1 Samuel capítulo 2 e 1 Samuel capítulo 3. A história de Eli. Meu Deus. Um sacerdote que falhou como pai e perdeu sua casa. Eli era sacerdote naquela época em Siló. Um homem experiente e referência espiritual para aquele povo. Porém, seus filhos, Rofini e Finéias, eram sacerdotes também, mas corruptos e imorais. O que acontece com a família de Eli? Por causa da negligência, por causa da falta de responsabilidade de Eli,
Eli e sua família recebem uma maldição por parte de Deus. Por causa da sua negligência, por causa da sua falta de postura, por não corrigir os seus filhos, Eli e sua família está completamente amaldiçoada. Ou nós nos posicionamos como uma luz para a nossa casa, para a nossa família, ou por causa da nossa falta de postura e compromisso, a nossa família pode viver situações de caos, de decadência espiritual, ministerial, de vida, por causa da responsabilidade que cabe a nós, que já conhecemos o Evangelho. E tenta uma coisa, se Jesus voltar agora, Jesus voltou. As pessoas que estão dentro da sua casa, que não subirem, se tiver alguém, em nome de Jesus não vai ter, mas se tiver algum caso, será que você pode dizer assim, eu fiz de tudo que era possível. Eu orei, eu jejuei, falava do amor de Deus, eu era uma referência. Ou vai olhar para si mesmo e falar assim, eu nunca orei, eu nunca fiz um propósito, eu nunca jejuei pela minha família. Eu nunca me comportei bem da minha casa, sempre briguei, sempre falei palavrão, nunca dava meu braço a torcer. Eu era aquele crente chatão. Se você não aceitar Jesus, vai para o inferno, aí é problema seu. A salvação é individual. Sabe que crentão chatão? A salvação é individual, o problema é seu. A salvação é individual mesmo, mas o problema não é dele, não. O problema também é seu. A responsabilidade também é sua. Por não pregar como deveria, por não ser a luz que deveria ser na sua casa. Eli é um exemplo para nós do que não se deve ser feito. Os nossos filhos estão indo para o caminho errado, nós precisamos, vem cá, filho, não vai por esse caminho, não. Melhora isso. Não toma essa decisão, não. Essa decisão vai destruir a sua casa. Não faz isso, não. Sua vida pode ir para um caminho que não vai ter volta. Eu já vi história, já vivi experiência, já tive isso. A Bíblia nos ensina isso. Filho, não faz isso, não. Isso é nossa responsabilidade. Não adianta jogar essa responsabilidade para outra pessoa. É nossa responsabilidade. O problema é que, quando vai se falar com o filho, com alguém da nossa família, qual que é o nível de credibilidade que você está tendo para falar com essa pessoa sobre Jesus? Qual que é o nível de credibilidade que você está tendo? De olhar para você e falar assim, não, peraí, vem cá, vamos falar de Jesus aqui. Ou seja, seja a luz dentro da sua casa. Alguns pontos importantes, né, que traz para nós aqui, para a gente ir para o final, já para concluir esse encontro de hoje, é que a promessa de salvação da sua família é para a sua casa inteira. Está lá em Atos 16:31. Anota aí. Atos 16:31. Um texto em que se fala o seguinte, ó. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Creia no Senhor Jesus. Deus nunca teve a intenção de salvar apenas indivíduos, mas Deus, ele deseja salvar uma linhagem inteira. A fé de um pode abrir caminhos para a salvação de todos na sua casa. E nós dizíamos dentro da minha família que a coluna da nossa casa era minha mãe. Eu me lembro muito bem disso, que quando a minha mãe estava na igreja firme, todos estavam firmes. Até que chegou o momento em que minha mãe se desviou, por causa dos problemas, das lutas, dificuldades. A gente sabe como é que é. As lutas, os problemas, as adversidades que vêm, que aparecem em nossa vida. Assim que minha mãe saiu do caminho, todos saíram. Até que eu ouvi uma música na Assembleia de Deus, já contei essa história. Subi o muro, pulava o muro para ir para a igreja, voltava através do muro, porque eu tinha que ir meio que escondido para o culto. E aí eu fui batizado, a minha mãe viu aquilo, eu indo para a igreja, me tornei líder de jovens, minha mãe voltou, e aí minha família toda voltou de novo para Jesus. Só que teve respingos. O Kleber demorou 10 anos, mais de 10 anos. O Tiago demorou mais de 7. A Tatiane se desviou completamente do caminho. Houve respingos.
Todos voltaram, mas depois. Todos já estavam lá firmes. Ou seja, através de um, pode haver salvação para sua família inteira. Um outro ponto é que você é o elo da reconstrução da sua família. Ezequiel 22:30, anota aí. Ezequiel 22:30. Procurei um entre eles que erguesse o muro e se colocasse na brecha. Ezequiel 22:30. Procurei um que erguesse o muro e se colocasse na brecha. Esse um é nós. O Senhor procurou um para fazer o milagre, para que a restauração começasse dentro da sua família. Ele procurou um que estivesse na brecha espiritual e, através da oração, arrependimento, a decisão e ação dentro da sua família, a sua família completa fosse alcançada. O terceiro ponto é famílias diferentes, promessas iguais. Salmo 68:6. Deus faz que o solitário viva em família. Aí, ó, solitários, solteiros. Deus faz que os solteiros vivam em família. Ou seja, é juntando duas histórias para formar uma nova história, para formar uma família e viver a promessa de Deus. Um quarto ponto que eu quero falar, lute espiritualmente pela sua casa. Neemias 4:14. Anota aí. Neemias 4:14. Lutem pelos seus irmãos. Lutem pelos seus filhos. Lutem pelas suas mulheres. Lutem pelas suas casas. Neemias 4:14. Neemias, ele reconstruiu os muros com uma mão e com a outra mão ele estava com uma espada. Porque ele tinha que reconstruir e proteger a sua família. Ao mesmo tempo que ele estava lá reconstruindo o muro para ser um ponto de proteção, que significa a oração, que significa o jejum, que significa fechar as brechas, significa a obediência, significa estar guardando a sua vida diante do Senhor. Ele estava lá, protegendo. Na outra mão ele tinha uma espada, gente. Porque se o inimigo viesse, ai, 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 aqui você não toca, não. Na minha família você não toca, não. É assim que nós precisamos de agir. Lutar pela nossa família. Nunca podemos dizer que já oramos o suficiente pela salvação de alguém da nossa casa. Ainda não. Ainda não. Ainda precisamos orar mais, até que o milagre aconteça. A família não é para desistir. A família é para lutar. Nós precisamos lutar pela nossa família. E o quinto ponto está em Gênesis 12, versículo 3. Em ti, uma promessa, serão benditas todas as famílias da terra. Em ti, através de você, a sua família será bendita. Por onde passar, por todas as nações, por onde você estiver. A sua família será uma bênção. Para fechar, a promessa de Deus, ela começa com quem decide acreditar. A promessa de Deus, ela começa com quem decide crer nele. O primeiro ponto para que você veja o milagre acontecendo na sua família, nos seus parentes, é você precisa acreditar em Jesus plenamente, confiar plenamente nele e falar assim, Jesus, ele é o melhor caminho para minha família. Jesus é o melhor caminho para minha família, para minha casa. Jesus é o melhor caminho. Ele é o único caminho. A promessa começa com quem decide crer. Segundo ponto, Deus age mesmo nas famílias desestruturadas. Ele age. Por causa de um, ele trabalha. O amor cura mais do que o julgamento, você sabia? O amor cura mais que o julgamento.
agir sempre como forma de juiz, julgando as pessoas. Você está errado, se fizer isso vai dar não sei o quê, nananã. Não traz cura. Muitas vezes traz mais feridas. O amor cura mais. Ame mais. Se preocupe mais. Sabe? Lute mais. Continue lutando. Os filhos, sabe por quê? Porque os filhos seguem o que você vive. Não só o que você fala. É dentro de casa que a gente conhece quem nós somos de verdade, gente. É no dia a dia. E não tem dúvida, não tem engano sobre isso. Família é lugar de reconstrução e não de perfeição. É um lugar para ser realmente reconstruído quando a gente erra, quando a gente falha. Costumo dizer para os meus discípulos, para finalizar aqui, que a família precisa ser um porto seguro. A família precisa ser um lugar de segurança. A família não pode ser um lugar onde, se eu contar um segredo, todo mundo vai ficar sabendo, não vou ter segurança. Precisa ser um lugar seguro, onde eu posso falar as minhas fraquezas, as minhas falhas, onde eu posso compartilhar abrir o meu coração com sinceridade e ver que ali é um lugar seguro. Que o Senhor possa trazer a existência e a responsabilidade em nossos corações para que a gente possa ser essa referência, esse líder, essa líder dentro da nossa casa, que ministra Jesus, porque nós sabemos que ele é o único caminho que leva aos céus. E que em nome de Jesus Cristo, você possa dizer com alegria, não importa o que está acontecendo ao redor, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Assim eu finalizo, abro um espaço aqui para vocês, comentário que vocês quiserem, para nós fecharmos o nosso encontro de hoje. Ontem, você vê, eu não estava indo na igreja, tinha muito tempo, que eu tinha mais de um ano que não ia na igreja, né, e voltei para a igreja, para a célula. E aí ontem eu não fui na igreja, eu assisti o culto online, mas eu não fui na igreja. Por quê? Eu ia à noite, falei assim, convida, vou acordar tarde, né? Aí eu ia à noite, aí minha irmã tinha me chamado para ir na casa dela almoçar, do nada, assim. Aí eu falei, vou, que eu não vou no culto. Depois, sabe quando você desanima e fala, não vou não. Mandei para ela, Ellen, não vou não, já era quase 1 da tarde. Ela, Érica, vem, por favor, porque a Rose, uma amiga dela, né? Ela tá se separando e conversa com ela para mim, tipo. E aí cheguei lá, elas estavam bebendo, né? Claro, né? Que elas ficam bebendo. E aí eu fingi que eu não sabia da separação. Ela foi me contou. E aí na conversa, vem, sabe quando a pessoa vai falar assim, ah, vou separar, não sei o quê, tá tipo comemorando, né? Eu tô assim, mas tem quanto tempo que vocês decidiram separar? Ela falou assim, ah, tem 3 dias. Eu, 3 dias? Ah, é, porque isso, aquilo. Aí com a gente conversando, tá, eu falei assim, mas eu já tentei de tudo, já tem um tempo que ele entrou na crise dos 30, que ela é mais velha que ele, 9 anos, ela tá com 39, ele fez 31, ela tá na crise dos 30, ele quer sair, academia, eu falei assim, mas você já buscou, aí ela tá, você tentei de tudo, eu falei, você tentou buscar no Senhor? Ela tem 6 meses que a gente se batizou, eu me batizei porque já era batizada há mais tempo, eu falei, então aí, minha filha, já tá com raiva disso? Ela, ah, mas vai estar difícil demais. Eu falei, é aí mesmo, agora que você casa, que você se batizou, aí que Satanás vai tentar acabar com o casamento de vocês. E é orar e entregar para o Senhor, começa a buscar pela vida. Ah, já tentei de tudo. Eu falei, você não tentou de tudo, não, você não orou ainda, não foi pro joelho. E aí eu fico assim, né? Aí eu não fui no culto, porque ela saiu de lá tarde, né? Eu fiquei conversando com ela. Gente, jejum na casa dos outros é a coisa mais difícil, né? Você chega ali e eu falo assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Ainda bem que minha irmã parece que foi usada por Deus, que ela fez praticamente as coisas que eu tava, né, para não comer. Bebi desses 30, apesar que eu tô bebendo. Mas eu fico assim, onde Deus me levou. E aí, na hora que eu cheguei em casa, ó, pra você ver, cheguei em casa, era 7 e pouquinho, primeira coisa que o Vitor falou, mãe, a gente não foi na igreja, você falou que a gente ia na igreja à noite? Você vê como é que o hábito, né, de estar na igreja voltou, né? A criança já pegou esse hábito e isso é verdade. E eu, Giovanni, falei que eu quero buscar um casamento porque
é esse tempo que eu não tenho com o Vitor, sabe? Essa falta de paciência, essa vida corrida, tem que trabalhar, que não sei o quê. Não tô falando que não tem que trabalhar, não, gente. Tô falando que eu sempre trabalhei. Mas essa coisa de ser a cabeça de tudo, que me faz buscar lá fora o trabalho, mas eu chego em casa e tô me sentindo, tô fracassando na minha casa com meu filho. E pela falta de paciência mesmo, pela falta de tempo, sabe? Aquelas coisas que a gente tem, né? E aí eu falei assim, eu tô fracassando na minha casa com meu filho, eu quero buscar fazer diferente. E esse dia eu tô bem reflexiva sobre isso, sabe? Sobre, vale a pena mesmo eu fracassar na minha casa por causa de trabalho, por causa disso, por causa daquilo, esse desespero todo? E eu falei com Deus tá me mostrando, vamos ver o que dá. Se é o casamento, se não é, eu não sei. Mas decidi abrir meu coração pro casamento. Ó. Deixa Deus agir, minha filha. Deixa Deus agir. Tem que ser casamento, gente. Porque crente não namora, não. Crente namora muito pouco casa. Exatamente. Não, né? não cai nessa aí, não. Viu, gente? Vai aprendendo. Não cai nessa aí, não, viu? Ô, minha irmã, eu vou precisar encerrar, que eu vou dar uma palestra agora numa igreja, tá bom? Vou mandar o exercício para nós lá no grupo. Eu tenho certeza que será um tempo precioso. E espero que o Senhor tenha falado bastante em nossos corações aqui, viu? Em nome de Jesus. Vamos orar? Pastora Edivânia, você consegue orar por nós aí? Como é que tá aí, minha filha? Consigo sim, com certeza. Pai, tem coisa boa chegando. Amém. Pai amado, Pai querido, mais uma vez nós elevamos a Ti os nossos corações, nossos pensamentos, louvando e agradecendo ao Senhor por esse tempo precioso que passamos aqui, Pai. Nós sabemos que família é projeto do Senhor, Pai, é base para todos nós aqui, todos nós viemos, Pai, de famílias que o Senhor, Pai, nos conduziu a nascer, e sabemos, Pai, que tudo tem um propósito do Senhor, Pai. Em todo tempo tem um propósito do Senhor, como foi falado aqui. Pai, é uma das armas que Satanás mais usa, a destruição da família. Ele é estrategista, sim, mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, Pai. E nós devemos, sim, buscar estar firmados todos os dias na Tua palavra, colocando a nossa família, Senhor Jesus querido, diante do Teu altar, pedindo ao Senhor proteção. Senhor, o Senhor possa nos dar, Pai, vigilância em todo o tempo, porque muitas das vezes nós oramos, mas esquecendo de nos policiar, Pai, com as nossas palavras, com a forma de tratar o nosso próximo, porque, como foi falado aqui, Pai, o amor, ele constrange, que nós venhamos amar mais e julgar menos, Senhor Jesus querido, com o olhar, Pai amado, que nós tenhamos ouvidos atentos, Senhor Jesus querido, para escutar mais. Só nos deu 2 ouvidos para escutar mais. Muitas das vezes, quando nós estamos escutando uma pessoa, antes dela terminar a frase, nós já queremos julgar, já queremos dar o nosso parecer, a nossa opinião. O Senhor nos dê sabedoria, Pai, para ouvir mais e, a hora que for nos pedido um conselho, Pai, que nós tenhamos sabedoria do alto, vinda do Teu Santo Espírito, Pai, para aconselhar com base na Tua palavra, que o Senhor, Pai, continue protegendo que cada família, Senhor Jesus, cada lar, Senhor Jesus querido, o Senhor sabe das dificuldades que cada um enfrenta, mas todavia nós estamos colocando a nossa vida na Tua presença, a vida da nossa família no Teu altar, Pai, e profetizamos, Senhor Jesus, que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Gratidão pela vida do pastor Giovanni, da sua família, da Érica e do seu filho, Senhor Jesus, a família da Jennifer, Senhor Jesus, nós colocamos também diante do teu altar, da Jéssica, da pastora Ana Lúcia, que não pôde estar aqui presente conosco, mas nós louvamos, bendizemos o teu nome, Pai, pedindo a tua proteção no decorrer dessa semana, Senhor. Que o Senhor continue nos fortalecendo a cada dia mais, abençoando ao Giovanni, que estará palestrando agora. Senhor, que a vida dele seja um instrumento com ousadia e autoridade, Senhor, na Tua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos hoje e sempre. Amém. Amém. Amém, gente. Deus abençoe vocês. Amém. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Qualquer coisa, estamos aqui. Pode chamar, hein? Amém. Tchau, tchau. Um abraço. Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.